Mário Araújo começou sua carreira literária como contista e a fidelidade ao conto acaba permanecendo um pouco no seu romance de estreia, Breu, que conta as perdas e a evolução de uma família dominada por mulheres. São 5 protagonistas que fazem a narrativa deste livro, que acaba falando de perdas e da evolução também desta família. Breu se forma como se fosse um romance fragmentado, que o Graciliano Ramos foi o grande mestre disso, com o seu Vidas Secas. O Breu também faz isso, cada capítulo tem começo, meio e fim, e é quase um diálogo de contistas. E é sobre isso que a gente vai falar no Leituras de hoje. Mário, você está lançando o Breu, que é o seu primeiro romance, você que vem de uma tradição do conto, e que fala sobre uma família, né? Uma família do Paraná, narrado por 5 mulheres, digamos assim, a evolução social dessa família, né? Mas uma evolução a partir das perdas. Quer dizer, como é que foi trabalhar esse texto, como é essa análise sobre as perdas? Você mencionou os contos, né? Realmente eu tinha escrito 2 livros de contos, e aí decidi escrever um romance, não assim como uma evolução, né? Não que o romance esteja um nível superior ao conto, mas eu sempre tive o interesse de escrever uma narrativa mais longa, né? E mesmo enquanto escrevia os contos, já pensava, assim, já planejava um pouco escrever uma coisa mais extensa. E tinha muito interesse em escrever uma estrutura mais complexa, né, que envolvesse mais personagens e tempos diferentes e locais diferentes, uma coisa assim mais ousada, né, em termos de extensão. Aí cheguei inclusive a tirar um ano sabático para escrever esse livro. Um ano não, na verdade um período sabático durando 2 anos. E quando eu sentei para escrever, eu pensei, bom, agora eu vou ver sobre o que eu vou escrever. Das diversas ideias que eu tinha anotado, eu pensei, anotadas, né? Eu pensei, o que eu vou fazer com elas, o que eu vou conseguir tirar daqui, né? E aí, algumas coisas de família, assim, de relações de família, inclusive de pessoas muito próximas a mim, da minha própria família, eu achei que seria interessante narrá-las, assim, alguns personagens que eu achava interessantes. Eu resolvi contar algumas histórias. Encontrei ali várias histórias interessantes e acabei tentando uni-las num único texto, né? Por isso que tem essas 5 personagens principais, todas elas mulheres, com conflitos diversos, né? Então o livro se passa tem várias gerações envolvidas, e aí tem pelo menos 4 conflitos ali que eu tentei explorar ao longo do livro, né? Relações de uma personagem com a outra. Eu tenho uma questão importante no livro que é a estrutura, né? Ele tem uma estrutura com uma primeira parte em que são narrados quase como se fossem contos autônomos a vida de 4 dessas protagonistas. Uhum. Pois é, ele ficou muito Então, você tem a parecendo, impressão que são histórias que não... Uhum. né? Ficou muito assim uma estrutura, a gente está falando aqui um pouco sobre a questão da estrutura, a estrutura ficou assim quase que daquele romance fragmentado que se convencionou chamar a partir do Vidas Secas, do Graciliano, né? Que os capítulos curtos, eles parecem que se resolvem em si mesmo, né? Como se fossem contos, né? Também isso foi intencional, né? Ah, sim, totalmente intencional. Até uma grande preocupação era, né, estruturalmente, né, ver se isso realmente funcionava, né? A ideia é que tem uma primeira parte em que a 4 capítulos em que as personagens, cada um deles retrata um dia na vida de uma personagem. E aí você tem uma situação em que ela basta em si mesma, né? Esse capítulo termina e é como se fosse um conto, ele tem um começo, meio e fim, e alguma coisa, um conflito que ocorre na vida dessa personagem. Aí você tem isso 4 vezes, né? As personagens diferentes, e você não tem a ideia até aí de que elas são parte da mesma família e de que elas se relacionam entre si, né? Só na segunda parte do livro é que você terá aí a oportunidade de verificar o que realmente havia entre elas, porque, na verdade, na história de cada uma delas, as outras estavam presentes,
só que elas não eram citadas nominalmente. Então, o leitor depois vai aos poucos descobrindo que, na verdade, elas já estavam se relacionando, né? Esse entrelaçamento entre os personagens vai sendo descoberto depois. Não, porque há um É a fio questão das condutor, perdas, né? De fato, há perdas importantes, sim. né? Porque há um fio condutor dessas narrativas todas, quer dizer, alguns fios condutores, digamos assim, Uhum. mas eu acho que talvez o mais marcante dele, que percorre praticamente todo o romance, que é a queda do pai da Úrsula, né? Quando eles chegam de Porto Alegre para Curitiba, que aí que gera toda a base do conflito familiar, né? E que acarreta em novas perdas também, né? Então, quer dizer, de certa forma, você trabalha com esses dois pontos, né? Os conflitos familiares, as antigas intrigas que vão, de certa forma, geminando novas intrigas e que decorrem essas perdas todas, né? Quer dizer, essas seriam os dois grandes conflitos, digamos assim, do romance. Sim, creio que sim. A questão da Úrsula, que é a primeira personagem que é retratada, ela, o conflito dela basicamente é uma sensação de exclusão do núcleo maior da família, né? Na verdade, é uma família bastante numerosa, e nessa primeira parte a gente vê a Úrsula indo ao casamento de uma prima, e que acontece em Curitiba, quando a Úrsula, na verdade, mora com os pais e os irmãos em Porto Alegre. E ela se sente extremamente excluída, porque ela vê que aquelas outras pessoas se relacionam mais do que ela, tem seus próprios códigos, né? E ela não consegue se encaixar ali, ela se sente um pouco excluída, até porque o núcleo familiar dela está um pouco abaixo em termos, inclusive econômicos, em relação ao restante da família. E ela se sente humilhada, particularmente quando as primas dela, que têm a mesma idade dela, a Úrsula é uma pré-adolescente, percebem que o vestido que ela está usando é, na verdade, um vestido reformado e não um vestido novo. Inclusive porque é um vestido que elas já viram num casamento anterior, num evento familiar anterior. Então, eles fazem uma espécie de bullying, né, em relação a ela, ela se sente humilhada. E uma das questões assim que é problemática para ela é a questão do pai, porque o pai dela, que inclusive não foi ao casamento, ele também, assim como ele também está um pouco de fora daquele núcleo familiar, né? Ele não pertence àquele círculo, ele parece ser assim um pouco rejeitado pelo restante dos adultos, né? Pelos outros tios. E ela menciona uma situação que teria acontecido no passado, que é a queda do pai, uma queda que ela sequer entende naquele momento se é metafórica ou se é uma queda de fato. Ela imagina que ele tenha caído e tenha se machucado, quando na verdade essa queda é uma queda metafórica que ele menciona em casa e ela não entende exatamente o que é. E isso depois vai ser esclarecido, né, ao longo do romance. E essa é uma das questões ali, porque a grande questão para a Úrsula é como ela vai tentar mostrar o seu valor para essa família que aparentemente a rejeita, né? É o grande conflito dela, é o grande interesse dela no futuro. E há uma necessidade também que é muito presente, não só no caso da Úrsula, do pai da Úrsula também, de se superar do ponto de vista econômico, quer dizer, o status social, o status quo, é o fundamental para que eles demonstrem uma certa ascendência sobre os outros membros da família. Há sempre uma guerra interna entre essas questões econômicas, de ir à faculdade, de ter um carro, quer dizer, também isso é um conflito muito marcante das famílias do período que você retrata, que começa ali nos anos 50 e vai até o ano 2000, mais ou menos, quer dizer, são quase 50 anos de narrativa aí, né? Exatamente os 50 anos de ascensão da classe média, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também esses elementos? Essa é uma questão bem interessante. Eu pensei muito, e eu queria realmente ter esses personagens da classe média baixa, digamos assim, né, que está bem acima da miséria econômica, mas ao mesmo tempo distante da riqueza, né, e cada dia para eles é um dia de tentativa, né, de busca de tentar melhorar de vida e frustrada, né.
Então, a Úrsula reflete muito isso, porque ela, o núcleo familiar dela está um pouco abaixo dos outros, ela tenta realmente ascender, vamos dizer assim, mas não é exatamente ascender na sociedade, porque a Úrsula está totalmente envolvida nesse círculo familiar, né? A família, para ela, é o ambiente no qual ela vai ter êxito ou fracassar. Então, é ali dentro que ela vai tentar realmente a sua ascensão e, ao se sentir humilhada, até a sua vingança, né? Então, ela se sente rejeitada pelo restante da família e vai tentar justamente mostrar para ela que ela tem valor, mas sempre ali dentro, né? Dentro desse ambiente familiar. A outra personagem, por exemplo, que aparece, cuja história é narrada várias décadas depois, e que aparece também como uma moça jovem, e ela já tem outros interesses. Ela também é uma personagem que quer fugir dessa inércia, né? Inércia, eu acho que é até um dos pontos principais do livro, assim, é mostrar como essas pessoas dessa classe, e justamente a ideia é mostrar que é um sentimento, uma situação que pertence às pessoas que fazem parte dessa classe média, baixa. E essa outra personagem, que se chama Olivia, ela também vai tentar ela tem ambições, ela quer melhorar de vida, mas ao contrário da Úrsula, ela tem horizontes mais amplos, né? Ela vê assim além da família, ela tem amigos, ela tem amizades são fora da família e tem interesses que vão além disso, né? Mas a Úrsula especificamente não, a vida dela todo se passa ali naquele meio familiar. E, de fato, você vê um pouco, na medida que as décadas vão se passando, no livro eu tentei um pouco mostrar isso por meio dos objetos, né, dos objetos de consumo que aparecem, né? Então, você tem várias menções aos automóveis nesse capítulo do Casamento, em que você vê os automóveis daquela época, né, os automóveis dos anos 60. E depois, em outros momentos, outros automóveis de Outras outras épocas, né? décadas. Agora, Eu, aliás, uma coisa que era criança na década de 60, gostava muito isso foi um prazer. Aí você começa a misturar, você sabe, né? Você é escritor, os seus prazeres pessoais com a narrativa. E aí, assim, eu gostava muito de ver os automóveis quando era criança. E aí menciono, né, diversos daqueles carros antigos, assim, né, que eu gostava de ver, né? Sim. Agora, há um aspecto que chama atenção no romance, que é a narrativa a partir do ponto de vista feminino, né? Há sempre um sentimento maior. São 5 mulheres, são 5 protagonistas, né? E essa visão delas é que me parece que acaba dominando todo assim, é quase com a família matriarcal. Quer dizer, também como é que foi trabalhar esse aspecto? Foi um grande desafio, assim. Eu tinha muito preocupação, assim, se isso ia funcionar do ponto de vista até da verossimilhança, né? Houve um momento, quando eu escrevi a primeira parte do livro, que eu submeti o manuscrito a algumas amigas que são muito boas leitoras, assim, eu queria a opinião delas justamente sobre se essa narrativa feminina estava funcionando bem, né? Se era convincente para o leitor, né? Mas foi bem interessante, até porque as mulheres é uma família matriarcal até pelo motivo muito simples, que é que os homens morreram antes. Os homens, no momento da narração, em muitos casos, os homens já não estão mais, né? Foram maridos que morreram antes das esposas, e as esposas tiveram que ficar administrando uma vida que elas até tinham dificuldade em administrar, porque a sociedade era patriarcal, na verdade, né? E eles eram donas de casa, e aí com a perda dos maridos eles tiveram de algum modo que encontrar forças e estrutura para conseguir continuar administrando aquela situação, né? Um ponto que eu acho importante é que, embora não haja nessa relação dessas mulheres com os homens nenhuma violência explícita, nada que se aproxime disso, existe o machismo naturalizado, né? Vamos dizer assim. Uma das personagens, por exemplo, que chama Edna, o marido dela, chamado Nelson, ele é uma pessoa carinhosa, é um marido que ela própria considera um bom marido, eles têm uma relação muito afetuosa, mas ele, por exemplo, não vê com bons olhos o interesse passageiro que ela tem de trabalhar. Então, ela tem essa ambição, mas ele
suavemente, vamos dizer assim, afetuosamente, ele a desencoraja, porque ele não acha que a mulher deva trabalhar, né? Mesmo ele sendo uma pessoa pouco qualificada e no momento está desempregado, e mesmo considerando as dificuldades da família, ele não quer que a mulher trabalhe. Mas isso tudo no romance é visto de um modo natural, né? É assim mesmo que funciona, e as mulheres se acomodam a isso, né? Enquanto os maridos estão ali presentes. Sim, é um romance que retrata exatamente essa evolução, né, não diria de libertação feminina, mas pelo menos de uma maior afirmação dela, né, na sociedade, delas na sociedade, né? Sim. Agora, e curiosamente, o romance ele perpassa, ele transita por essa coisa, mas ele se passa dentro de uma sociedade, de certa forma, ainda muito conservadora, né? Pelo menos é o que fica retratado no romance, né? Curitiba ainda é muito conservadora, ou o romance é que resolveu salientar esse conservadorismo? Não, acho que Curitiba, assim, na década de 60, mesmo na década de 80, que é uma época em que eu já era adulto, eu vivia em Curitiba e com certeza achava a cidade muito conservadora. E é ainda uma cidade, né, conservadora nos costumes e conservadora politicamente também. Sempre se manifesta assim. E ali, nessa situação, com certeza, aquelas mulheres sofriam justamente essa condição, né, vamos dizer assim, dominada pelos maridos, e também não ousariam, né, elas acabam administrando sua própria vida e tendo ali uma participação protagônica, justamente por causa da perda dos maridos, né? De outro modo isso não teria acontecido. Mas ao mesmo tempo se vê que sutilmente algumas personagens, como, por exemplo, a Inácia, que é a mais idosa delas, né? Que é mãe e vó de várias outras personagens ali, ela, de algum modo, sutilmente, ela é uma pessoa dominadora, ela acaba realmente dominando e impondo a sua vontade por meios, assim, que não são, vamos dizer assim, oficiais, assim, que não são meios, vamos dizer, é uma coisa que ela conquista um pouco, assim, até de um modo um pouco emotivo, assim, ou tentando uma certa chantagem emocional, ou tentando obrigar as pessoas a fazerem a sua vontade, por causa, inclusive, de sofrimentos que ela teve no passado. E ela é um pouco vista como aquela pessoa que não deve ser desagradada para que não sofra mais. Até no hospital ela usa esse poder, mas certas chantagens em cima das netas para que, né, preservarem esse certo poder. Agora, Mário, uma coisa interessante, você está em Xangai, você ainda não viu o seu livro, pelo menos, né? Ainda não teve o prazer de pegar o Não livro, vi, né? não vi. Eu vejo, eu tenho visto em fotos e imagens. Estou lhe mostrando de qualquer forma ele aqui, mas agora me diga uma coisa, você de certa forma tem conseguido acompanhar daí a evolução da literatura? Você está há 5 anos fora do país, você de certa forma tem conseguido acompanhar a evolução da literatura atual? O que é que você está vendo nesse sentido? Da brasileira, né? Eu tenho acompanhado, estou sempre a par do que tem saído e dos prêmios, né? Das pessoas que têm ganhado prêmios, mas nem sempre eu consigo ter os livros, né? Às vezes eu consigo que algum colega que está vindo do Brasil e que vem trabalhar, que traga livros, né? No ano passado eu consegui que 2 amigos escritores gentilmente me mandassem os seus PDFs, que foi extremamente gentil da parte deles, e os livros. Isso foi excelente. Mas, claro, tem sempre a possibilidade do e-book, né? Eu ainda estou me acostumando, ainda não... Já li também algumas coisas de e-book, mas eu gosto mais do livro físico, né? Então, aos poucos, vou conseguindo. Aqui na China, obviamente, você também não... seria complicadíssimo fazer uma compra na Amazon, não entregam aqui, né? É muito longe e acho que se entregasse também sairia muito caro. Mas eu tenho acompanhado todas as premiações e estou muito curioso para ler coisas mais recentes, né? Quando eu estava em Roma antes de estar em Xangai, passei 3 anos lá. Aí era um pouco mais fácil também, porque sendo mais perto do Brasil, você tinha mais visitas, mais pessoas levavam livros, né? Agora aqui já tem sido um pouco mais difícil e a pandemia, obviamente, tornou tudo ainda mais complicado.
Mas, assim, você acha que a literatura brasileira está em um bom momento? Como é que você está vendo isso? Pelo menos assim, do pouco que você está vendo, com relação à literatura, porque você acaba acompanhando a literatura de outros países. Como é que a gente pode Sim. fazer esse contraponto entre a literatura contemporânea brasileira e a literatura contemporânea do mundo como um todo? Bom, as coisas que eu tenho lido, as poucas coisas que eu li recentemente, eu gostei. Eu acho que estão muito centradas atualmente no momento do país, né? Muita gente tratando do que está acontecendo no Brasil, que é uma coisa que está inspirando muitos estudos e reflexão por parte das pessoas, né? Eu próprio, que já estou escrevendo um segundo romance, lentamente, assim, acho que vai demorar ainda algum tempo para sair, para ser publicado. Eu também estou tratando do Brasil nele, assim, tratando, observando, e eu acho que o exterior é um ótimo lugar para se observar o Brasil e refletir a respeito, né? É uma maneira de você se distanciar e refletir com mais isenção sobre o que ocorre, né? Não sei dizer em relação assim, a literatura brasileira no mundo, né? Como é que tá? Eu acho que tem tido uma boa produção, coisas bem interessantes, né? Mas tem sempre aquela dificuldade de você ser publicado no exterior, né? De você traduzir e realmente aparecer para o resto do mundo, né? Por uma questão até, pelo que eu sei, de poucas vendas no Brasil, né? Eu acho que as editoras estrangeiras, a primeira coisa que tem interesse em saber é se o autor é bem vendido no Brasil, e nenhum autor é de fato muito vendido, porque a gente tem poucos leitores, infelizmente. Maravilha. Mário, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi um prazer conversar com você. Eu que te agradeço. Agradeço você, Maurício. Muito obrigado aos amigos do Leituras.